E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar da abertura escocesa, que acontece depois do lance C4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, né? Então a abertura escocesa foi nomeada escocesa, se eu não me engano, porque teve um match de correspondência em 1824 entre Londres e Edimburgo, eu acho. E aí jogaram essa abertura lá, né? Então a ideia das brancas é qual? É remover imediatamente a presença que as pretas têm no centro. Então quer trocar o peão de D pelo de E para sobrar, então por exemplo depois de peão por cavalo por, para sobrar um peão de E4 e as brancas vão ter, em teoria, vantagem de espaço e maior controle central. Claro que a vida não é tão simples assim, então a gente vai dar uma olhada no que as pretas podem fazer. As pretas não devem tentar manter o peão, porque isso leva a algumas posições que o preto vai ficar muito mal desenvolvido, né? Então, por exemplo, depois do lance D por E5, o preto já meio que tem que tomar algumas decisões meio drásticas aqui. Então, D por E5, se D por E5, né? Dama D8. Se tomar de rei, as pretas perdem o roque, por exemplo, depois do lance bispo C4. Não é tão simples defender o peão de F7. E não pode tomar de cavalo porque cai o peão de E5, né? E se tomar de cavalo, aí perde o roque igual, né? Então cavalo por E5, D por E5, dama D8, rei D8. E aí bispo C4 de novo, e as pretas não tem como defender o peão de F7 de uma maneira tão fácil e boa, né? Se as pretas tomarem de cavalo aqui, então o branco pode jogar cavalo por, peão por, dama por. E agora as brancas desenvolvem a dama de uma maneira cedo, só que as pretas de novo não tem como atacar essa dama do jeito que melhore a posição, né? Então as pretas nem tem o lance cavalo C6, que atacaria a dama. E um lance como C5 não é bom, porque depois de dama E3 eu tiro a dama, coloco a minha dama numa casa segura. E o peão em C5 não ajuda a posição das pretas, porque ele só enfraqueceu as casas de D6 e D5. Então tem que tomar aqui. A gente vai ver dois gambitos aqui, o lance bispo C4, que é o gambito escocês. Então o branco sacrifica um peão temporariamente para desenvolver rapidamente as peças. Cavalo F6, E5, D5 contra-atacando no centro. Esse lance, o branco jogando E5 e as pretas respondendo com D5, é um lance muito temático que acontece em vários tipos de posição. Então esse é um tema legal para vocês guardarem. E aí bispo B5, cavalo E4 e cavalo por D4. E aqui as brancas vão tentar jogar com essa pequena vantagem de espaço que elas têm. Rocar, e as pretas vão tentar jogar lances como bispo C5, roque e tentar minar o peão de E5. Certo. O preto também pode jogar com bispo C5. Aí C3 oferecendo o peão de novo. E aí, depois de cavalo F6, acaba transpondo para uma variante da italiana. Porque depois de E5, D5 de novo. Bispo B5, cavalo E4, peão por. E agora bispo B4 ou bispo B6, acho que os dois são completamente jogáveis aqui. Mas talvez a gente aprofunde mais no vídeo só de abertura italiana. Então, certo. E aqui tem o lance bispo B4 cheque também, que é chamado de defesa Londres, porque foi jogada nesse match que eu tinha comentado. Então as brancas normalmente sacrificam mais um peão e depois de peão por, roque. Sacrificando mais um peão de novo. Então depois de C por B2, bispo por B2, as brancas vão argumentar que elas têm 2 peões a menos, mas tem uma pressão e desenvolvimento muito fácil, né? Então olha, é só olhar para os bispos apontando para lá do rei. As brancas também podem jogar o lance C3, que é semelhante ao gambito escocês. Lance C3 aqui chamado de gambito Goring. Esqueci de falar uma coisa. Se bispo C4, bispo C5, C3. As pretas aceitam o peão. O branco já tem uma posição um pouco mais agradável depois de bispo por F7. Rei por F7. Dama D5 cheque. Rei F8. Dama C5 e depois vai tomar em C3. E restabelece o equilíbrio material e o branco tem uma posição boa aqui. Então depois de C3. Se peão por, cavalo por. E chega numa posição semelhante ao gambito escocês, ao gambito dinamarquês. Onde as brancas vão jogar com bispo C4, rocar e acelerar ao máximo o desenvolvimento.
O preto pode jogar com D5 aqui também, não tomando peão. Ou seja, ele declina o peão em troca de tentar acelerar o próprio desenvolvimento, né? Então D5 peão por, dama por D5, C toma D4, bispo G4, aumentando a pressão aqui no cavalo em F3 no peão de D4, cavalo C, bispo E2, bispo B4 cheque, cavalo C3, bispo por, e aqui dama C4, que é um lance importante para evitar com que as brancas roquem por um tempo, né? E aí, se o branco jogar um lance aleatório como H3, tá caindo. Tá, um lance aleatório como bispo E3 aqui, o preto pode jogar bispo C3, BC3, dama C3 com um peão a mais. Ou também uma ideia que eu tava pensando aqui era rocar grande, né? E aumentar a pressão em cima do peão de D. E aproveitar de novo que as brancas não conseguem rocar. Então vamos voltar para a escocesa em si. Que as brancas jogando cavalo por D4. O lance principal aqui é cavalo F6. Mas existem duas linhas laterais tão populares quanto. O lance bispo C5, que faz todo sentido, desenvolve uma peça com ganho de tempo. Aqui o principal é bispo E3. As brancas também podem jogar o lance cavalo, toma C6. Saindo do ataque, capturando uma peça. Um lance que vocês devem evitar é o lance D por C6. Porque aí as brancas jogam dama toma D8, rei toma D8. E aí o que acontece, né? A gente vai ver uma posição parecida no vídeo de Rui Lopes. Só que aqui as brancas têm uma maioria de peões, 4 contra 3 na ala do rei. Só que a maioria das pretas está debilitada, né? A maioria dela está dobrada. Isso prejudica muito a mobilidade das peças dos peões das pretas, né? Então aqui o branco já tem uma pequena vantagem justamente por causa da estrutura de peões. E as pretas não têm o que compensar essa estrutura quebrada. Então aqui o preto deve tomar de B, e aqui segue, por exemplo, o bispo D3, e o branco vai jogar com roque. E as pretas normalmente jogam dama H4 aqui, atacando o peão de F2, dama E2 e cavalo F6. E aí dá pra seguir com roque, e aí o branco vai tentar terminar o desenvolvimento, as pretas também. O outro lance aqui que é possível é dama F6, um lance intermediário, porque ameaça mate em F2. O lance principal aqui é dama F3, né, oferecendo a troca de damas. Dama D2 é um lance que o Kasparov jogou bastante, defendendo o peão de F2. As brancas também têm outras opções, então o lance cavalo B3 aqui, que é um pouco mais agressivo, porque depois de bispo B6, cavalo C3, cavalo F6. E aí as brancas têm duas opções, ou jogam com dama E2, para jogar bispo E3 e trocar o bispo de casas pretas seguida de roque grande, ou bispo G5, cravando o bispo, seguido de dama E2 e roque grande de novo. E, por fim, acho que só falta o cavalo F5, que é um lance ruim, que ataca o peão de G7, mas aí as pretas podem jogar um lance como D5 aqui, para minar o cavalo de F5, né? Questionar a base que o cavalo tem. Então, depois de cavalo por G7, rei F8, cavalo H5, dama H4, e as pretas têm uma pressão muito forte aqui, né? Cavalo G3, cavalo F6, e apesar do peão a mais, as brancas não desenvolveram nada ainda, né? E as pretas têm um peão a menos, mas estão quase recuperando ele já e as peças vêm muito mais rápido. Certo? Então vamos voltar para a linha do bispo P3. Opa, bispo C5, bispo P3. Então, defendeu o cavalo, o lance principal aqui é dama F6, aumentando a pressão em cima do cavalo de D4. C3, defendendo o cavalo. E agora cavalo de G7 para terminar o desenvolvimento. Bispo C4, controlando a casa de D5. Cavalo E5, bispo E2, dama G6, roque e D6 aqui. E aqui uma posição bem típica dessa variante, onde as brancas têm um pouco mais de espaço, aquela estrutura de peões E4 contra D6. As brancas normalmente vão querer jogar cavalo D2 e tentar um ataque na ala do rei, para usar essa maioria, e as pretas vão tentar contra-atacar no centro, e lances como F5 são totalmente possíveis. Então vamos voltar mais um pouco. Aqui, outro lance aqui é o lance da H4, que a gente chama de variante Steinitz. E esse lance da H4 meio que ganha um peão forçado, tá? Então, se você for jogar a escocesa, você precisa saber que esse lance ganha um peão. Só que tem um custo muito grande esse peão. Então, cavalo C3, lance normal, defendendo o peão de E. Bispo B4, para tomar em E4 de novo, aproveitando que está cravado. E agora, bispo E2. Então, E4, e aqui é um lance importante, que é cavalo B5. Atacando o peão de C7, tá?
Então, não tem como defender esse peão direito. E esse é o preço que as pretas pagam, né? Vai ter que jogar bispo por C3, B toma C3, e agora rei D8. E esse é o preço que as pretas pagam. O rei das pretas perde o roque e vai ficar no centro para sempre. Depois de roque, as brancas têm compensação total pelo peão, né? Então, lances como torre 1, bispo F3, tem um par de bispos, a posição está aberta e o rei das pretas está no centro. As pretas não podem jogar dama toma G2, porque simplesmente vem bispo F3 aqui, atacando a dama, defendendo a torre e ameaçando o cavalo por C7. Então, não tem escapatória. Se as pretas quiserem jogar essa posição, vão ter que jogar com o rei em D8 mesmo. Dito isso, vamos para a linha principal, que é o lance cavalo F6. Aqui as brancas podem jogar cavalo C3, que leva para a abertura dos 4 cavalos, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, cavalo C6 é o lance principal. De novo, D tomar C6 provavelmente é o meio estratégico, porque depois de dama D8, rei D8, a gente tem a mesma estrutura de peões. E as pretas têm os peões dobrados aqui. Então, B toma C6. E5. Dama E2 é uma opção. Mas E5 é o lance principal, questionando o cavalo. E agora um lance importante. Dama E7. Porque se as pretas jogam cavalo D5 direto, tem um problema. As brancas jogam C4, cavalo B6 e agora bispo D3. E essa é a posição ideal para as peças das brancas. Porque depois de bispo D3, a dama vai para E2 e tudo funciona aqui. O branco consegue rocar, tá tudo perfeito. Mas se a gente comparar com o lance dama E7, que ameaça o peão de E5, dama E2 e cavalo D5, a diferença é o seguinte. A dama em E2, que foi forçada para E2 para defender o peão de E, atrapalha o próprio desenvolvimento do bispo de F1. Então depois de C4, dá para jogar aqui tanto cavalo B6, tanto bispo A6, são as duas linhas principais que eu não vou entrar muito a fundo. Então, por exemplo, depois de cavalo B6, as brancas vão ter que mexer essa dama de novo para desenvolver o bispo de F1. Tá, então essa seria a diferença. Enquanto as pretas vão ter que fazer a mesma coisa. Então, dito isso, fazendo essa pequena parte teórica, vamos para as partidas. A primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do Mick com o Morph, no Gambito Goring. Então aqui o Morph aceitou o Gambito e continuou o desenvolvimento. Jogou com bispo C5, bispo C4, D6, H3. Então, eu acho que esse tipo de lance H3 aqui já é contra o espírito do Gambito, porque as brancas sacrificaram um peão, né? Então elas precisam compensar esse material a menos com uma atividade de peças. Precisam criar ameaças, precisam incomodar o adversário. E um lance como H3 não faz nada disso. O Morph jogou bispo E6 para trocar o bispo de casas brancas. Bispo B5, talvez o bispo E6, seguida de dama B3 fosse uma opção para atacar os dois peões, né? Mas, enfim. Siga o bispo B5, cavalo E7, cavalo G5, questionando o bispo. E aí jogou roque, simplesmente desenvolvendo as peças. Viu dama H5, H6, cavalo F3. Que talvez cavalo por E6 para pegar o par de bispos, pelo menos. Mas aqui, tipo, as brancas sacrificaram um peão e não estão rocadas ainda, e não criaram nada, né? As pretas têm um peão a mais e terminaram totalmente o desenvolvimento. Então aqui já mostra que o branco realmente, e aí com esse G4 ainda por cima, realmente não estava num bom dia, né? Então a ideia do G4 é tentar jogar G5, mas o ataque simplesmente não vai funcionar porque as pretas têm muito mais desenvolvimento e o rei das brancas está no centro, né? Então cavalo de C5, tomou. Abrindo já linhas para perto do rei. G5, tentando atacar a qualquer custo. Mas é aquela coisa, acho que a gente viu no vídeo de ataque ao rei, que um ataque só pode ser bem realizado se você tiver algum tipo de vantagem, né? Se você tiver uma posição consolidada, se você tiver um bom desenvolvimento. Aqui as brancas não tem nada disso, então esse ataque provavelmente não deve funcionar. Viu dama D4, ameaça no mate em F2. Bispo E3, dama B4. Ameaçando tanto dama B2, tanto bispo por E3. E aqui depois de bispo C5, seguido dama B2. Acho que não precisava. E depois de roque, dama C3, o preto sacrificou uma qualidade aqui, né? Mas ainda assim a posição das brancas é horrorosa, né? Justamente porque o avanço que ele queria atacar tanto assim, criou muitas debilidades, né? Então, por exemplo, depois de cavalo F4, o preto tá matando já, né? Seguiu torre de A1, dama B2, bispo C4 para tentar trocar algumas peças, só que aí veio o cavalo F4.
atacando a dama e atacando o peão de H3. E aí cai esse peão importante. Cavalo F4. E agora dama B6. G por H6, bispo por C4, torre por H7, rei por H7, dama G4. E aí qual é o ponto, né? As brancas não podem jogar torre por C4 porque aí mostra a ideia do lance dama B6, que é passar a dama pela sexta fileira. E aí o preto dá mate aqui, né? Seguido de dama G2. Então, dama G4, tentando sobreviver, mas depois de dama H6, rei G1. O branco tem muito material a menos e ainda levou ataque aqui. Depois de F3, o branco abandonou. Tá? Então, essa partida aqui mostra como jogar contra um gambito e como não jogar um gambito, né? Porque o branco jogou de uma maneira totalmente lenta aqui. E o jogador de gambito não pode fazer isso. E pra gente finalizar esse vídeo, a gente vai ver uma partida do Karyakin contra o Vasily Malinin em 2002. Então foi foi uma ordem diferente. Mas aí jogou com dama H4, né? E aí cavalo C3, bispo B4, bispo E2. Só que aqui o preto, em vez de jogar dama por E4, ele jogou cavalo F6. Que já complica a posição das pretas. Então veio o roque. E aí tomou em C3, né? Então as pretas estão tentando fazer o quê? Eles não querem jogar com rei D8, não querem piorar a própria posição do rei, né? Então eles estão jogando dessa maneira um pouco diferente para evitar esse lance que compromete tanto a posição. Só que aqui o branco tem cavalo F5. Um lance intermediário que ataca o peão de G7 e ataca a dama em H4. Dama toma E4, bispo D3, mais um lance intermediário atacando a dama e defendendo o cavalo. Dama G4 tentando trocar as damas. F3, as brancas mantêm as damas no tabuleiro, porque com damas no tabuleiro é mais fácil de criar um ataque. E o rei das pretas está no centro. Veio dama A4, veio dama C3 e roque. Né? E depois de roque, beleza, né? O preto ganhou um peão, conseguiu rocar. Tem uma estrutura ali para atacar. Parabéns, né? Que coisa linda. Parece que realmente deu certo, né? Só que as brancas têm vantagem no desenvolvimento aqui. É muito mais fácil levar as peças das brancas para o ataque. Pensando nisso e calculando um pouquinho também. Bum! Cavalo G7, né? Tem que tomar, senão o branco simplesmente ganha o peão. E aí, de novo, trazendo o rei para o centro. Bispo H6, cheque. Rei por H6. Dama D2. Rei H5. Se rei G7, provavelmente o preto já deve estar perdido depois de dama G5. Rei H8 e dama F6. Vai levar um ataque de mate fulminante. Então tentou rei H5, só que aí G4. E, bom, não precisa falar que o rei em G4 ali vai tentar sobreviver, né? Então dama G4, rei H1. Tem a ameaça de bispo E2, cravando a dama. D6, torre F6, ameaça no mate em H6. Dama G5, bispo E2, bispo G4. E depois de bispo por G4, o preto abandonou. Porque vai ter que jogar, se tomar de rei, leva a torre G1. Vai ter que jogar rei H4 e aí dama F2, né? E ele agora é forçado a tomar G4 e aí torre G1. E, bom, podemos ir para casa aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.